Graça e paz, irmãos e irmãs. É tempo de oração, é tempo de buscar a Deus com muito foco, com um propósito definido. Oração precisa ter isso, precisa ter direção, foco, um propósito claro para buscarmos a presença de Deus. E eu quero compartilhar com você uma palavra. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45, conta a história de que Jesus estava com os discípulos. Eu vou ler uma parte para você. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-a andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Jesus sempre orou. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus nos ensinou que nós devemos orar sempre. Jesus nunca ensinou aos discípulos, você não vai encontrar isso nos evangelhos, Jesus ensinando os discípulos a pregar ou a fazer qualquer outra atividade que nós fazemos. Mas, sabe, Jesus ensinou os discípulos sempre a orar. Jesus orava no monte, Jesus orava o tempo todo, Jesus intercedia, Jesus repreendia as forças do mal, Jesus sempre orava. E nesse texto, a palavra de Deus, ela fala que Jesus despediu os discípulos, mandou eles atravessar o mar, enquanto isso ele subiu ao monte, ele estava em terra. E enquanto ele orava, veio uma grande tempestade e os discípulos ficaram em grande dificuldade. A palavra de Deus mostra que Jesus os viu. Esse é a grande motivação que nós temos para orar. É a grande motivação que você tem para buscar a Deus, porque Deus sempre nos vê. E Deus nos vê na nossa dificuldade. Os olhos de Deus estão sobre a terra, mas sabe, não é só para ficar notando os nossos erros e nossos pecados, não. Os olhos de Deus estão sobre a terra também quando nos vê em dificuldades, para nos socorrer. E esse é o grande motivo que temos para buscar a Deus em oração sempre, buscar sempre o Senhor. E a palavra diz que no versículo 47, que ao cair da tarde estavam eles no barco e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldades. Olha, Jesus sempre nos vê. Isso é uma grande bênção. E nesse texto, nos ensina que nós temos uma grande motivação para orar. Os olhos de Deus estão sobre nós. Então, se estão sobre nós, vamos aproveitar e buscar o Senhor. Vamos clamar a Deus nesse tempo de tempestades. Sabe que o texto nos ensina algumas coisas sobre a oração, que a oração nos habilita a vencer as tempestades. Tempestade vem sobre todo mundo, mas ela pode ser vencida com a oração. E Jesus nos ensinou isso. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina o seguinte: oração nos habilita a evitar tempestades. Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam no mar remando. A tempestade não veio no monte, a tempestade veio no barco. Jesus orava, a tempestade não veio, os discípulos não oravam, passaram por tempestade. Não quero dizer que tempestades não vêm sobre quem ora. Quem ora também passa por tempestades. Mas, sabe, Jesus mostrou que a tempestade chegou para quem não orava. Quem não ora está mais vulnerável. Quem não ora passa mais dificuldades. Tempestade também vem para quem é de Deus e busca a Deus, intercede sempre. Mas quem não ora está correndo muito maior risco. Então ore sempre, porque quem não ora sofre mais.
Também esse texto nos ensina que a oração, ela nos capacita a perceber a tempestade ainda de longe, distante. Jesus estava no monte, distante do mar, mas mesmo estando distante, ele viu a tempestade. A tempestade, na prática, a oração, ela nos ensina, vamos dizer assim, que é possível ver a luta antes dela chegar. Antes que a tempestade chegasse no monte, Jesus já viu a tempestade. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade, Deus te manda sinais. Deus te manda sinais de que uma tempestade está chegando, você consegue ficar mais sensível ao Espírito Santo e essa sensibilidade vai te capacitar a enxergar a tempestade antes. Deveria ser assim com todos nós, né? Orarmos antes que a tempestade viesse. Eu louvo a Deus porque nesse tempo de luta tem muita gente orando, muita igreja orando, muitas pessoas orando nas madrugadas. Que bênção! Mas melhor ainda seria se nós orássemos antes de chegar à luta. Se nós tivéssemos clamado e buscado a Deus antes. Se as igrejas tivessem orado mais antes da luta. Então a oração nos capacita a ver a tempestade antes que ela chegue. Por isso, mais uma vez, eu digo para você, ore sempre. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto também que a oração nos possibilita auxiliar quem está na tempestade. O texto diz no versículo 48 que Jesus viu a tempestade e veio ter com eles. Quem ajudou? Jesus, que estava orando. Quem tem vida de oração é capacitado por Deus, através da unção do Espírito Santo, a ajudar os outros. Tem muitas pessoas que estão muito fracas porque elas não oram como deveriam. Quando nós não oramos como devemos, nós ficamos debilitados e nós precisamos de ajuda. Ajuda de quem? A ajuda de quem está orando. A ajuda de quem ora, porque quem ora está mais forte. Então, se você tem uma vida de oração, você é capacitado, capacitada a ajudar os outros. Foi Jesus que desceu do monte, andou sobre o mar, foi até o barco e ajudou quem não estava orando. Você já pensou nisso? Que a tua vida de oração te capacita a ajudar os outros? É assim que acontece. Aprendemos também nesse texto que a oração nos dá poder para vencer tempestade. O versículo 51, na segunda parte, está escrito assim: e o vento cessou. Pois é, a oração nos dá poder. O vento cessou porque Jesus, é Deus, né? Mas Jesus estava orando. Você também quer experimentar poder de Deus para vencer tempestade? Para dar uma ordem à tempestade da sua vida e fazer com que ela acabe? Precisa ter vida de oração. Jesus tinha poder. Jesus também disse que nós podemos ter poder sobre as tempestades da nossa vida, desde que nós tenhamos vida de oração. A oração nos dá poder para vencer tempestades e o vento cessou. É tudo que nós precisamos nesses dias de luta. Que o vento da nossa vida cesse, que a tempestade se acalme, que o vento emudeça, que o mar se torne calmo. Porque as lutas são grandes, mas as tempestades nos habilitam a vencer as tempestades da vida. Jesus venceu, Jesus ajudou os outros, Jesus anteviu a tempestade e Jesus tinha poder para acalmar o vento. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida na presença de Deus, porque Deus vai te habilitar a vencer tempestades também. Busque a Deus sempre. Paulo dizia, orai sem cessar. Sabe por quê? A oração nos capacita a perceber a tempestade ainda distante. Ore sempre porque a oração nos auxilia a ajudar quem está na tempestade. Outras pessoas serão auxiliadas por você. E receba poder de Deus, o poder do Espírito Santo através da busca e da oração. Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite de paz, um dia de paz, um tempo de vitória sobre essa grande tempestade que estamos passando. Deus abençoe você.